Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos a mais uma leitura sobre a história de Yuan Ti em Contra os Deuses. Mas antes não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, comentar e deixar seu like. Obrigada. Volume 1, capítulo 0, prólogo. Na montanha Aposento Divino, o penhasco fim das nuvens era o local mais mortífero das 4 regiões mortais no continente Nuvem Azuri. Esse penhasco também foi muitas vezes chamado de cemitério do Deus da Morte. Durante incontáveis anos, o número de pessoas que caíram nesse precipício era impossível de se contar. Ninguém sobreviveu, incluindo 3 especialistas de nível Rei Celestial, com seus poderes esmagadores. Neste momento, na borda desse penhasco, um jovem moreno e de olhos negros apoiou-se com seu braço em uma pedra que media 2 pessoas em altura. Havia sangue em todas as suas roupas e esculturas, além de ter diversas feridas abertas. Ele estava nessa pedra por poucas respirações de tempo, mas, ainda assim, uma poça de sangue se formou em seus pés. Seu peito subia e descia constantemente. Poderia até se afirmar que sua respiração era tão pesada que amedrontaria uma pessoa. Em todo o seu corpo, cada um dos seus músculos tremia ligeiramente, indicando sua exaustão e perda de força. Se não fosse por essa pedra, provavelmente, nem poderia ficar em pé por conta própria. Contudo, seus olhos estavam frios e calmos como 2 lâminas. Brilhando com ferocidade, os cantos de sua boca mostravam um desdém extremo. Na frente dele, uma multidão assombrosa de pessoas bloqueava todas as rotas de fuga. Yuan Ti, você está encurralado. Se você nos obedecer e entregar a pérola veneno do céu, talvez possamos permitir que viva. Hoje iremos cumprir a justiça em nome dos seus para se livrar dessa praga. Se você se apressar e entregar logo a pérola veneno do céu, podemos deixar que tenha uma morte rápida. Do contrário, experimentará a dor de 1000 lâminas em seu coração. Yuan Ti, pare de tanta teimosia. Sua única saída é entregar a pérola? Você é indigno de um objeto tão sagrado. Rugidos vieram da multidão, todos gritando sobre justiça e honra. Se alguém do continente Nuvem Azuri passasse por lá, ficaria estonteado por essa cena. A multidão era formada pelos mais fortes clãs do continente Nuvem Azuri. Todos os líderes dos clãs estavam presentes, até mesmo velhos membros esquecidos estavam lá. Não seria exagero afirmar que, se pegasse qualquer um daquela multidão, essa pessoa seria capaz de sacudir qualquer região. Agora todos eles estavam reunidos por causa desse jovem que foi empurrado até a beira do penhasco, especificamente para a pérola veneno do céu em sua mão, o objeto sagrado número 1 do continente Nuvem Azuri. Devagar, conforme se aproximavam, a multidão gritava ameaçadoramente. Quando a pérola veneno do céu finalmente se mostrou, eles ficaram frente a frente com esse tesouro irresistível mais uma vez. Após caçarem por 3 dias inteiros, mal podiam esperar para colher os frutos do seu trabalho. Vocês querem a pérola veneno do céu? Yuan Ti riu friamente. Em seguida, levantou sua mão direita e uma pequena esfera verde jade, com um esplendor ofuscante, apareceu em sua mão. Na hora que essa pérola apareceu, todos pararam seus passos, fixamente olhando para a pérola verde com seus olhos refletindo ganância. Para Yuan Ti, essas pessoas, que eram fortes o suficiente para amedrontar o mundo, pareciam imundos e asquerosos. Ele levantou lentamente seus olhos. Apesar de acuado, suas pupilas brilharam com arrogância e escárnio. Era claro o profundo ódio que habitava em seus olhos. Meu mestre passou a vida tentando salvar o mundo. Ele salvou inúmeras pessoas sem buscar benefícios ou fama. Mas vocês, por essa pérola veneno do céu, com essa tão chamada seitas da justiça, mataram meu mestre 7 anos atrás, falou Yuan Ti, e logo continuou, eu odeio. Me odeio por ter sido tão inútil e não ter acabado com essa merda de seitas da justiça há 7 anos. Cada palavra continha um ódio profundo instalado.
Embora tivesse sido há 7 anos, só de pensar sobre a morte de seu mestre, fazia com que lágrimas de sangue descessem seus olhos. Yan Che não sabia quem eram os seus pais. Quando seu mestre o encontrou, parecia que ele tinha alguns dias de vida. Foi durante a primavera que o seu mestre o pegou. Nuvens espalhadas, o vento suave, a montanha espiritual e a água cristalina. Ele nomeou a criança de Yan Che na esperança que seu coração fosse puro como as nuvens e clara como a água. Para que quando crescesse, herdasse seu ofício como curandeiro para que salvasse os moribundos e curasse os feridos com um coração limpo de corrupção. Não importava o quão séria fosse a doença ou trauma, o mestre sempre conseguia curá-los. Isso era devido à pérola veneno do céu escondida em seu corpo. As duas palavras veneno e céu significavam que essa pérola era altamente tóxica, mas remédio e veneno eram da mesma origem. O mestre nunca usou o seu veneno. Apenas usava a alquimia para extrair, derreter e por fim produzir medicamentos sagrados para salvar milhões de vidas. Ele ensinou todas as suas habilidades médicas para Yan Che cuidadosamente, mas há 7 anos foi espalhada a informação da sua pérola veneno do céu. Ele a deu para Yan Che e o disse para escapar. Pouco tempo depois, ele morreu nas mãos das maiores seitas. Quando as notícias da morte de seu mestre chegaram ao Yan Che, ele chorou por 3 dias e 3 noites. A raiz do ódio foi firmemente plantada dentro de seu coração, e já não mais praticava as artes medicinais. Em vez disso, absorveu o veneno da pérola. Vingança conveio a ser sua única crença. Após 7 anos, dominou o veneno e mostrou as presas da vingança. Em menos de 10 dias não só se espalhou por milhares de quilômetros, matando inúmeras pessoas, mas também causando pânico e terror em todo o continente Nuvem Azuri, fascinando os fortes e poderosos por este tesouro. Isso resultou a caçada por Yan Che, a fim de obter a pérola que ele possuíra. Ele olhou para todos com ódio nos olhos e gargalhou friamente. Tão logo que seu riso alcançou o nível de gelo. Ele rugiu: seus filhos da Pé, se querem a minha pérola veneno do céu, vocês só podem estar sonhando. Depois de fazer essa proclamação, Yan Che, de repente, levantou a sua mão e largou a pérola em sua boca. Então, forçou a pérola a descer por sua garganta e ir direto para seu estômago. O que ele está fazendo? Ele acabou de engolir a pérola veneno do céu. Yan Che, se você quer tanto morrer assim, está tudo bem, isso é nada. Basta matar ele e tirar a pérola. A pérola entrou em seu corpo, mas o veneno não se espalhou e nem o matou como pensaram que seria. Uma fraca luz verde emitiu sobre seu corpo. Mate-o agora. Do contrário, a pérola veneno do céu pode mudar dentro de seu corpo. Isso seria um enorme problema. Rugindo, uma dúzia de pessoas na multidão avançou para Yan Che ao mesmo tempo. Olhando para os números das pessoas que o queriam destruir, Yan Che começou a rir. Seu riso era fraco e seco, mas muito arrogante. Eu não tenho a capacidade de matar vocês, mas não pensem que podem me matar. Vocês, pedaços de merda, são indignos da pérola veneno do céu, e ainda mais indignos para me matar. Se eu morrer, então será pelas minhas próprias mãos. Ha ha ha. Depois de rir, Yan Che usou o último fragmento de força que tinha para pular para trás, no penhasco. Parem ele. Várias mãos se estenderam para Yan Che após perceberem sua verdadeira intenção, mas não foram capazes de agarrar metade da sombra dele. Eles só poderiam assistir como seu corpo leve caía para o vale. O penhasco fim das nuvens é um cemitério muito apropriado para mim, Yan Che. Não há nada que me segure agora. Eu não tenho mais vínculos com esse mundo, infelizmente. Eu não pude vingar o meu mestre, nem encontrar os meus pais. Yan Che gentilmente segurou o pingente de prata em seu peito. Era a única coisa que ele tinha quando seu mestre o encontrou.
O vento passava zunindo em seus ouvidos, enquanto fechava devagar seus olhos e deixava seu corpo afundar no abismo escuro, aparentemente interminável. Aqui termina mais um capítulo de Contra os Deuses. Deixe seu like, comente e não esqueça de se inscrever. Obrigada.